Imagine isso. Você acorda e antes mesmo de perceber o sabor do ar, seus dedos já buscam algo. Um toque, um deslizar, uma atualização. É quase involuntário. Um reflexo tão automático que parece mais fisiológico do que mental. A tela acende, um lampejo de luz azul atravessa a penumbra do quarto e por um instante há prazer, microscópico, fugaz, mas real, e então nada. O prazer evapora tão rápido quanto surgiu e o ciclo recomeça. Um novo toque, uma nova rolagem, um novo lampejo de dopamina. Você chama isso de checar mensagens, mas talvez seja algo mais profundo, algo mais sombrio, porque no fundo você não busca informação, busca um alívio, busca aquele pequeno e invisível golpe químico que diz, mesmo que por um segundo, você existe. Você importa. Mas e se eu dissesse que essa busca incessante não é mais apenas um hábito? E se ela se tornou uma religião? Não uma religião com templos ou altares de pedra, mas com telas, notificações e recompensas instantâneas. Um culto silencioso em que o Deus não tem rosto, mas pulsa em seu cérebro a cada curtida, a cada atualização, a cada pequeno ping que promete sentido e entrega vazio. O novo Deus chama-se dopamina, e nós o adoramos com devoção. Pense bem, o que é um Deus, se não aquilo ao qual você se curva sem questionar? Aquilo que dita seu humor, suas decisões, seus rituais diários, aquilo que promete salvação, mas cobra sacrifícios. Nós sacrificamos nosso tempo, nossa atenção, nossa presença. Oferecemos nossos minutos mais preciosos em troca de microdoses de prazer sintético. E, como qualquer divindade cruel, a dopamina nunca se satisfaz. Ela exige mais, sempre mais. Você se lembra de quando o silêncio não era incômodo? De quando caminhar na rua sem fones não parecia solidão? De quando o tédio era fértil e não um inimigo a ser exterminado? Hoje, o tédio é intolerável. A espera é insuportável. O simples ato de estar é um tormento, porque o novo Deus não permite que você esteja. Ele exige que você faça, busque, reaja. E se você ousa parar, o vazio se abre e o vazio dói. Talvez você ache que é livre, mas observe seu corpo. O movimento quase mecânico de desbloquear a tela, o impulso súbito de abrir um aplicativo mesmo sem propósito, a ansiedade que nasce quando não há estímulo. Esses são os novos reflexos condicionados. Rituais de adoração invisíveis executados milhares de vezes por dia. E o mais irônico, você não se lembra de ter escolhido participar desse culto. Ele te escolheu. Há séculos o homem buscava sentido em algo maior. Em deuses, ideias, utopias. Hoje buscamos sentido em um loop de notificações. A transcendência foi substituída pela estimulação, a fé pelo vício. E tudo isso acontece sob a ilusão de liberdade. Você acredita estar fazendo o que quer, mas o que quer foi programado. Você acredita estar se divertindo, mas o prazer é apenas o verniz de um condicionamento químico. Você acredita estar conectado, mas cada conexão o isola mais de si mesmo. Há um paradoxo pulsando na alma moderna. Nunca fomos tão estimulados e nunca nos sentimos tão vazios. Nunca tivemos tanto acesso e nunca fomos tão dependentes. O progresso prometeu libertação, mas nos acorrentou ao ciclo de busca e recompensa que não tem fim. Você pode sentir algo profundamente errado na forma como vivemos. Não é apenas distração, é escravidão disfarçada de entretenimento. Uma prisão neuroquímica que redefine o que significa ser humano. E ainda assim, há algo de divino nessa armadilha. Porque o mesmo circuito que nos aprisiona também nos guiou pela evolução. É o mecanismo que nos fez caçar, criar, amar, sonhar. A dopamina não é o inimigo, mas ela foi corrompida. E talvez, no fundo, essa seja a ironia mais trágica da era moderna. O Deus que criamos dentro de nós se voltou contra o próprio Criador. Você pode sentir o conflito, não pode? A parte de você que deseja sentir mais e a parte que só quer parar de sentir tanto. A vontade de fugir do vazio e o medo de encará-lo. O impulso de rolar mais um feed, mesmo sabendo que lá não há nada que cure o cansaço existencial que cresce em silêncio. Então surge a pergunta que não quer calar. Se a dopamina é o novo Deus, o que resta da alma humana? Talvez a resposta esteja nas profundezas esquecidas da própria mente, nas sombras que reprimimos, nas dores que anestesiamos, nos silêncios que tememos. E para compreender isso,
precisamos ir mais fundo, até a origem dessa adoração. Porque antes de entender como fomos dominados, precisamos entender por que precisávamos de um novo Deus. Para entender por que o novo Deus se tornou tão poderoso, é preciso olhar além das telas, para dentro do próprio ser humano. Porque o verdadeiro templo da dopamina não está no celular, mas no cérebro. E o altar que ela ocupa foi erguido por algo muito mais antigo do que a tecnologia: o medo do vazio. O vazio é insuportável. Desde o início da civilização, o ser humano tenta fugir dele. Antes eram os deuses do trovão, da colheita, do destino. Hoje são os deuses da distração, da validação, da estimulação contínua. Mas a necessidade é a mesma: escapar de si mesmo. Jung dizia que o homem moderno não sofre mais de doenças espirituais, mas de falta de sentido. E quando o sentido desaparece, o prazer se torna um substituto conveniente. A dopamina preenche o que o propósito não consegue preencher. Ela oferece a sensação de movimento, mesmo quando não há direção. É o simulacro da transcendência, um atalho para sentir-se vivo sem precisar de fato viver. Mas esse atalho cobra um preço. Cada prazer imediato rouba um pouco da nossa capacidade de desejar profundamente. E quando o desejo morre, morre também a alma criadora. Nietzsche advertiu que após a morte de Deus, o homem não se tornaria livre, mas perdido. Sem um centro, ele vagaria de estímulo em estímulo, buscando um novo ídolo que preenchesse o vazio deixado pelo divino. E esse novo ídolo, ele profetizou, seria o prazer. A última criatura humana, dizia Nietzsche, seria aquela que busca conforto, segurança e pequenas felicidades, fugindo de todo o sofrimento e, com isso, abandonando toda a grandeza. Olha ao redor, vivemos exatamente nesse tempo. Um tempo onde o sofrimento é visto como falha, a lentidão como fraqueza e o silêncio como ameaça. Um tempo onde a dopamina se tornou a nova moeda da existência. Tudo é projetado para liberar mais dela. Os feeds infinitos, as recompensas digitais, os sistemas de curtidas, os alertas, os loops. Cada pixel é calculado para acionar o antigo instinto do caçador, o desejo de recompensa, mas sem nunca permitir a saciedade. E é assim que o cérebro moderno se torna uma máquina de perseguição perpétua. Cada notificação acende uma fagulha, cada estímulo aciona a esperança, e cada ausência de estímulo cria abstinência. Não de substâncias, mas de sentido. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio. Para escapar da dor, buscamos prazer. Para escapar do tédio, buscamos estímulo. Mas ao fazê-lo, alimentamos o mesmo ciclo que ele descreveu, uma alternância interminável entre o desejo e o desencanto. A dopamina é a personificação biológica desse ciclo. Ela é o mecanismo que transforma a existência em perseguição e o prazer em promessa nunca cumprida. A sociedade percebeu isso e aprendeu a explorá-lo. As corporações descobriram que o cérebro humano pode ser domesticado com pequenas doses de prazer controlado. A cada vibração, a cada like, a cada atualização, há um experimento invisível em curso. E nós somos os ratos que apertam a alavanca em busca da próxima gota de satisfação. Mas não é apenas uma questão de manipulação externa. Há algo em nós que quer ser manipulado, algo que deseja o conforto de não pensar, a facilidade de não sentir, o alívio de não confrontar o abismo interior. A dopamina oferece exatamente isso, um anestésico contra o peso da consciência. Jean-Paul Sartre escreveu que o homem está condenado a ser livre. A liberdade, dizia ele, é um fardo, a responsabilidade de criar sentido onde não há. E talvez seja por isso que o homem moderno, exausto da própria liberdade, tem aceitado de bom grado sua nova prisão química. É mais fácil ser prisioneiro do prazer do que artífice do próprio significado. Viktor Frankl, que sobreviveu a Auschwitz, afirmava que o sofrimento sem sentido destrói, mas o sofrimento com propósito liberta. No entanto, a dopamina não permite propósito. Ela substitui o sofrimento pelo estímulo e o propósito pela distração. Ela promete liberdade emocional, mas entrega dependência. Ela promete felicidade, mas entrega ausência de dor. E a ausência de dor não é o mesmo que alegria. A dopamina é o ópio no homem moderno. Não porque ela cause euforia, mas porque ela evita reflexão. Ela não apaga o sofrimento,
apenas o silencia o bastante para que você continue funcionando. E aqui surge o paradoxo central. A dopamina, que deveria ser a força vital da curiosidade, da busca e da criação, foi sequestrada por uma cultura que a transformou em mecanismo de controle. Aquilo que impulsionava o homem para explorar o mundo, agora o mantém preso em um ciclo de consumo. A centelha da evolução se tornou o chicote do condicionamento. Mas o que exatamente estamos evitando sentir? Talvez a verdade mais antiga e mais aterrorizante, que a vida em sua essência é instável, incerta e imperfeita. Que a dor é inevitável. Que o vazio é parte do ser e que o sentido precisa ser criado, não encontrado. A dopamina nos protege disso. Ela é o cobertor químico que impede o frio da realidade de nos atingir. Mas todo cobertor tem um preço. Quanto mais você se aquece sob ele, menos consegue sair. E quando finalmente tenta, o frio parece insuportável. É por isso que as pessoas não conseguem mais ficar sozinhas, nem por alguns minutos, porque a solidão, antes uma ponte para o autoconhecimento, agora é um gatilho de abstinência. Não de amor, de dopamina. O novo Deus reina, não porque é forte, mas porque nós estamos fracos demais para enfrentá-lo. E quanto mais ele nos domina, mais acreditamos que somos nós que o controlamos. É a ilusão perfeita, o prisioneiro que acredita segurar as chaves da cela. Mas algo ainda mais inquietante, algo que raramente percebemos, que talvez este não seja apenas um problema psicológico, mas uma mutação espiritual, porque o homem que troca o sagrado pelo prazer imediato não apenas muda seu comportamento, ele muda sua natureza. E é aí que mora o verdadeiro perigo. Não estamos apenas viciados em dopamina, estamos nos tornando seres feitos dela, seres incapazes de desejar sem recompensa, incapazes de sofrer sem distração, incapazes de viver sem estímulo. E quando uma espécie perde a capacidade de sentir o vazio, perde também a capacidade de encontrar o sentido. Mas há algo se movendo nas sombras dessa história, uma consequência que vai muito além do indivíduo. Porque o Deus da dopamina não quer apenas dominar mentes isoladas, ele quer controlar civilizações inteiras. E é isso que veremos a seguir. As consequências do domínio da dopamina não são apenas psicológicas, elas se infiltram em tudo. Na economia, na política, nas relações humanas, na própria estrutura da realidade. Como uma corrente elétrica silenciosa, a dopamina percorre os fios invisíveis que movem o mundo moderno, alimentando uma nova forma de escravidão, uma que não acorrenta corpos, mas programações cerebrais. Imagine uma sociedade inteira vivendo à base de micro-recompensas. Uma civilização em que cada gesto, cada escolha, cada pensamento é moldado por pequenas descargas químicas que dizem: continue, mais um pouco. Esse é o nosso mundo, um vasto laboratório em que bilhões de cérebros são mantidos em constante estimulação, incapazes de suportar o silêncio da desconexão. A dopamina se tornou o motor da economia global. Tudo é desenhado para capturar e redirecionar seu foco. As redes sociais transformam a atenção em moeda. Os algoritmos transformam o comportamento em mercadoria. O consumo transforma a ansiedade em lucro. Você não compra mais por necessidade, mas por descarga. Não conversa mais por interesse, mas por alívio. Não trabalha mais por sentido, mas por validação. É como se o sistema tivesse descoberto a linguagem secreta da mente humana e a traduzido em métricas. Cada clique é uma oração, cada curtida, uma oferenda, cada nova notificação, um pequeno milagre químico. E tudo isso forma uma prisão perfeita. Uma prisão sem muros, onde os prisioneiros carregam as algemas no bolso e pedem para serem acorrentados de novo. O filósofo Aldous Huxley previu esse futuro em Admirável Mundo Novo. Ele descreveu uma sociedade onde o controle não era imposto pela dor, mas pelo prazer, onde as pessoas não precisavam ser oprimidas, bastava que fossem distraídas, onde o poder não censurava ideias, apenas saturava as mentes com estímulos até que nenhuma ideia profunda pudesse sobreviver. Nós chegamos lá, mas de uma forma ainda mais sofisticada. Ninguém nos força a nada, nós mesmos nos entregamos. A dopamina nos transformou em consumidores do próprio vazio. E quanto mais tentamos preenchê-lo, mais ele se expande. O feed nunca acaba, porque o desejo humano também não acaba.
Ele foi redesenhado para ser infinito. Você percebe isso quando tenta parar. Desinstala um aplicativo, decide ficar offline por um dia, mas há um desconforto físico, uma inquietação, como se algo vital estivesse sendo retirado. Não é a falta de informação, é a falta de recompensa. A ausência do pequeno pico que sinaliza que você ainda existe dentro da máquina. E essa dependência se infiltra nas relações. O amor se torna um algoritmo, a amizade, um histórico de mensagens. A presença, um status online. As pessoas já não se olham, elas se exibem umas às outras, esperando aquele mesmo lampejo químico que substitui a intimidade real. Vivemos cercados de estímulos, mas morremos de carência. A dopamina substituiu a conexão pelo engajamento, e o resultado é uma solidão coletiva, mascarada por interações constantes. O mundo, em sua aparência vibrante, é na verdade um deserto. Um deserto repleto de oásis digitais, cada um prometendo saciar a sede, mas oferecendo apenas miragens. As consequências disso se tornam mais profundas com o tempo. O cérebro humano, bombardeado por estímulos, começa a perder a sensibilidade. O mesmo circuito que se ativava com prazer genuíno, uma conversa sincera, uma conquista real, uma obra de arte, agora está saturado por recompensas artificiais, e o resultado é devastador. Nada mais parece suficiente. O nascer do sol já não emociona. A leitura de um livro parece lenta demais. A quietude se torna opressora. A mente, acostumada ao brilho constante, começa a rejeitar tudo o que não brilha. É o colapso da profundidade. E esse colapso não é apenas individual, é civilizatório. Porque uma sociedade que não consegue tolerar o tédio, não consegue criar. Uma geração que não suporta o silêncio não pode pensar. E um povo que depende de dopamina para se sentir vivo está sempre à beira da exaustão. O homem moderno se tornou um animal treinado a reagir. E quem controla os estímulos, controla o homem. Os algoritmos são os novos sacerdotes do deus dopamina. Eles conhecem cada fraqueza, cada curiosidade, cada vazio. Sabem quando você está triste, ansioso, solitário e oferecem exatamente o estímulo certo. Não para curar, mas para manter a ferida aberta. Porque o ferido consome mais, o ansioso clica mais, o carente compartilha mais, o distraído pensa menos. E assim o ciclo se fecha. A dopamina cria a dor e a promessa de mais dopamina se torna o remédio. Um sistema de retroalimentação perfeito, em que a própria tentativa de se libertar reforça as correntes. Pense em quantas vezes você procurou algo só por curiosidade, e emergiu horas depois, exausto, vazio, mas incapaz de parar. Esse é o vício mais perigoso, aquele que se disfarça de liberdade. E enquanto isso, o mundo real apaga-se lentamente. O corpo enfraquece, o olhar se dispersa, a alma se fragmenta. As pessoas deixam de sonhar, porque o sonho exige silêncio, e o silêncio se tornou insuportável. Mas talvez o mais assustador não seja o que a dopamina está fazendo conosco, é o que ela está impedindo que façamos. A criatividade morre na ausência do tédio. A sabedoria morre na ausência da dor. A transcendência morre na ausência do vazio. E ao eliminar todos esses estados incômodos, eliminamos também os portais para a grandeza. Sem dor, não há busca. Sem tédio, não há reflexão. Sem vazio, não há Deus. A dopamina prometeu felicidade, mas nos roubou a profundidade. Prometeu prazer, mas nos negou o sentido. E agora vivemos no limiar de uma nova espécie. A espécie que troca a alma por um estímulo. Mas há algo se movendo sobre essa anestesia coletiva. Um sussurro, uma inquietação, uma fome antiga, que nenhuma tela sacia. É o instinto adormecido do humano que percebe que foi enganado, que sente, mesmo em meio à euforia digital, que perdeu algo essencial. E quando esse instinto desperta, algo muda. Uma nova revolta começa a se formar. Silenciosa,
interior, mas implacável, porque chega um momento em que até o viciado se cansa do próprio prazer e o vazio, que antes era inimigo, começa a chamar. É nesse ponto que nasce a rebelião, o despertar de quem percebe que o novo Deus não é onipotente, mas dependente da nossa adoração. E que talvez a verdadeira liberdade esteja em quebrar o ciclo, em silenciar a máquina, em recuperar o poder sobre o próprio desejo. Mas libertar-se desse Deus exige algo mais do que disciplina. Exige uma transformação radical da consciência. Uma revolução silenciosa contra a própria química do prazer. E é isso que vem a seguir. Chega um momento em que o prazer se torna prisão. E, quando isso acontece, algo dentro de você começa a gritar, não com palavras, mas com uma espécie de exaustão existencial. É o corpo dizendo, não aguento mais ser recompensado por nada. É a alma pedindo silêncio. Mas como escapar de um Deus que habita seu próprio cérebro? Como se libertar de algo que se confunde com o que você sente, com o que você deseja, com o que te faz levantar da cama? A rebelião começa com uma simples percepção. Você não é sua dopamina. O que ela quer não é o que você quer. Ela é o eco biológico de um instinto primitivo, útil quando caçávamos na savana, mas devastador em uma era onde cada toque na tela é uma caça sem fim. A dopamina não é o inimigo. Ela é o espelho. Ela mostra o quanto você se esqueceu de si mesmo, o quanto trocou propósito por estímulo, profundidade por gratificação, presença por distração. Por isso, a primeira forma de resistência é o ato de não reagir. Não se trata de rejeitar o prazer, mas de reconquistar o controle sobre ele, de transformar o impulso em escolha, o reflexo em decisão. Tente imaginar-se parado diante de uma notificação, de um alerta, de um impulso de abrir algo. O dedo quer se mover. O cérebro clama, só um segundo. Mas nesse momento há uma pequena fresta entre o desejo e a ação. Uma fenda microscópica onde a liberdade mora. É ali que começa a revolução. Porque cada vez que você não reage, você reafirma o poder da consciência sobre o instinto. Você transforma o cérebro reativo em um cérebro reflexivo. E é nesse espaço de pausa que o humano volta a nascer. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, começa quando o indivíduo encara a sombra dentro de si. A dopamina é essa sombra, o reflexo químico de nossa necessidade de fuga, de prazer, de validação. E enfrentá-la não é lutar contra ela, mas compreendê-la. É reconhecer o vício não como fraqueza moral, mas como sintoma espiritual. A verdadeira desintoxicação começa dentro. Começa quando você pergunta: o que em mim precisa tanto de estímulo para se sentir vivo? Talvez a resposta seja simples e devastadora. Medo do silêncio. Porque o silêncio confronta. O silêncio mostra o que realmente está vazio. E é justamente aí que mora o poder. Porque é só no vazio que o sentido pode nascer. Essa é a rebelião mais profunda. Aprender a permanecer no vazio sem tentar preenchê-lo. Aquietar-se, esperar, ouvir, não o som do mundo, mas o som do próprio ser. Nietzsche chamou isso de amor fati, o amor ao destino. Amar até o sofrimento, até o tédio, até o nada. Porque somente quem é capaz de aceitar o que é, sem fugir, pode transformar o mundo à sua volta. Essa aceitação não é passividade, é transcendência. Quando você para de lutar contra o desconforto e o acolhe, o desconforto se dissolve. E no lugar da ansiedade por prazer, nasce algo mais profundo: a serenidade. Mas essa serenidade é perigosa para o sistema, porque um homem sereno não consome. Uma mente em paz não se distrai. Uma alma presente não precisa de dopamina para existir. E é por isso que a rebelião é tão radical. Ela rompe não só com o vício, mas com toda uma lógica civilizatória. A cultura moderna se alimenta do homem ansioso, insatisfeito
e estimulado. Quando você se aquieta, você deixa de ser útil ao mecanismo. Você deixa de ser previsível e, portanto, torna-se livre. Mas a liberdade exige treinamento. Não basta querer, é preciso reconstruir o cérebro. As antigas tradições já sabiam disso. Os monges, os filósofos, os ascetas, todos de alguma forma praticavam a arte de reduzir o ruído interno. Eles não sabiam o nome dopamina, mas compreendiam seu poder. O jejum, a meditação, o retiro, o silêncio, tudo isso eram formas de reeducar o desejo, de ensinar o corpo a se satisfazer com menos. Hoje, a ciência confirma o que os místicos sempre intuíam. O prazer só é prazer quando há contraste. Sem ausência, não há gozo. Sem espera, não há recompensa. Sem vazio, não há plenitude. Portanto, a rebelião começa com a restauração do contraste. Desligar o excesso, redescobrir o tédio, permitir o intervalo. Você não precisa fugir para as montanhas, apenas recusar o ritmo que te arrasta. Recusar a pressa que te aliena, recusar o estímulo que te domestica. Essa é a nova coragem. Ser lento num mundo que idolatra a velocidade. Mas a rebelião não termina na abstinência. Ela floresce na criação. Porque o vazio, uma vez aceito, se transforma em espaço fértil. Quando o cérebro se desacostuma da gratificação imediata, ele começa a buscar algo mais profundo, significado. E é aí que a dopamina se reconcilia com o espírito. Ela volta ao seu papel original não como tirana, mas como guia. Não como Deus, mas como ferramenta. A dopamina não precisa ser destruída, precisa ser reorientada. Que ela libere prazer não do consumo, mas da criação. Não da distração, mas da presença. Não da validação, mas do autodomínio. Pense em um artista em pleno fluxo criativo, em um filósofo perdido em pensamento, em um atleta focado na própria respiração. Todos eles estão inundados de dopamina, mas de uma forma pura, dirigida, consciente. Não como fuga, mas como expressão da vida em sua forma mais intensa. Essa é a libertação final, quando o prazer volta a servir a alma, e não o contrário, mas há um último passo, o mais difícil e o mais essencial. A verdadeira rebelião não é apenas dizer não a um novo Deus, é descobrir o que vem depois, porque sem algo maior para adorar, o vazio volta, e com ele, o antigo ciclo. A dopamina só perde o trono quando encontramos um sentido que a ultrapasse, algo que não dependa de estímulo, mas de significado, algo que não cause euforia, mas presença. Viktor Frankl chamou isso de vontade de sentido, o impulso humano mais profundo. Quando essa vontade desperta, ela reorganiza tudo. O prazer se torna consequência, não objetivo. A dopamina, mensageira, não mestra. E é nesse ponto que o homem deixa de ser escravo e volta a ser criador. Não um adorador de recompensas, mas um artesão de propósitos. Um ser capaz de transformar a química em consciência e o vício em despertar. Mas para entender o que esse despertar realmente significa, para compreender o que existe além da dopamina, além do prazer, além da própria mente, precisamos ir mais fundo ainda, porque há uma verdade final escondida sob tudo isso. Uma revelação que não apenas liberta, mas redefine o que é ser humano. E é essa verdade que vem agora. Há um momento em toda a jornada de despertar em que o silêncio deixa de ser desconforto e se torna revelação. Um instante em que a mente, exausta de buscar, finalmente desiste. E ao desistir, descobre. Você passou tanto tempo tentando se libertar da dopamina que talvez tenha esquecido o que realmente buscava. Não menos prazer, mas mais verdade. Porque o problema nunca foi sentir, foi confundir o sentir com o ser. O homem moderno acredita que vive quando sente, mas o ser humano verdadeiramente desperto percebe que só sente plenamente quando é. E o ser não precisa de estímulo. Ele não depende de notificações, conquistas ou dopamina. Ele é o próprio fundamento da experiência. A verdade final é essa. Você não é o caçador do prazer. Você é o espaço onde o prazer acontece. Você não é a mente que busca recompensas, mas a consciência que observa o ciclo da busca. E quando essa percepção amadurece, todo o sistema de escravidão se dissolve. A dopamina perde o poder não porque é vencida, mas porque é compreendida.
você percebe que ela é apenas um mensageiro, um reflexo biológico do impulso da vida para se expandir. O problema nunca foi a dopamina em si, mas a falta de um centro consciente que a dirija. É como um fogo. Nas mãos do inconsciente, destrói. Nas mãos do sábio, ilumina. A dopamina é o fogo da existência, e a consciência é o fogo que o contém. Nesse ponto, algo muda profundamente. O prazer deixa de ser o inimigo. O vazio deixa de ser o medo. E a dor, paradoxalmente, torna-se aliada. Porque a dor é a prova de que você ainda está vivo, de que ainda há profundidade em você que não pode ser anestesiada. E o vazio, aquele mesmo abismo que antes aterrorizava, revela-se como o solo fértil da criação. O nada é onde o tudo começa. Schopenhauer via a vida como sofrimento inevitável. Mas se tivesse vivido hoje, talvez percebesse algo ainda mais trágico. A ausência de sofrimento, quando conquistada artificialmente, não é felicidade, é apagamento. A dopamina promete aliviar o sofrimento, mas o que ela realmente apaga é a consciência dele. E apagar a consciência é apagar o próprio caminho da libertação. Porque o ser humano não desperta através do prazer, mas através da fricção entre o que é e o que poderia ser. É na tensão entre desejo e limite que nasce a consciência. A dopamina tenta eliminar essa tensão e, ao fazê-lo, elimina o próprio processo de crescimento. Mas quando você compreende isso, algo sagrado acontece. O prazer se reintegra à totalidade da vida. Você percebe que cada sensação, cada pensamento, cada estímulo, cada silêncio, tudo faz parte de um mesmo fluxo. E a dopamina, antes tirana, volta ao seu trono natural, não como deusa, mas como serva do espírito. Nietzsche dizia, torne-se quem você é. E talvez essa seja a essência de tudo. Ser quem você é não é satisfazer cada impulso, mas compreender o impulso e decidir o que fazer com ele. Ser quem você é não é estar em constante euforia, mas estar presente até na ausência dela. Ser quem você é aceitar que a dopamina é parte da natureza, mas não é a alma. A dopamina é movimento. A alma é direção. E sem direção, o movimento se torna ruído. O mundo moderno nos ensinou a mover, mas esqueceu de ensinar a parar. Nos ensinou a sentir, mas não a compreender o sentir. Nos ensinou a buscar prazer, mas não a transformar prazer em sabedoria. O verdadeiro despertar é perceber que não há como vencer o sistema dopaminérgico de fora, porque ele é parte de nós. A libertação não é uma fuga, é uma integração. Você não derrota a dopamina, você a educa. Você a reconcilia com o silêncio, com o propósito, com a presença. E quando isso acontece, um novo tipo de prazer surge, um prazer sereno, vasto, quase sem forma. O prazer de estar, o prazer de respirar sem precisar de recompensa. O prazer de olhar o mundo sem a urgência de possuí-lo. É o prazer que nasce quando a dopamina deixa de correr atrás de algo e começa apenas a dançar com o que é. Essa é a diferença entre euforia e êxtase. A euforia é química, o êxtase é consciência. A euforia é um pico que exige outro. O êxtase é uma planície infinita. Um estado onde o prazer e o silêncio coexistem. Os antigos chamavam isso de iluminação. Os filósofos chamavam de transcendência. A neurociência moderna talvez chame de equilíbrio dopaminérgico. Mas no fundo é a mesma coisa. O momento em que o humano deixa de ser escravo de seu próprio cérebro e se torna um maestro de sua sinfonia interior. Viktor Frankl dizia que o sentido não é encontrado, é criado. E quando você cria sentido, o prazer deixa de ser o objetivo e se torna um subproduto. O cérebro se realinha. A dopamina começa a fluir não quando você consome, mas quando você expressa. Não quando foge da dor, mas quando a transforma em beleza. É por isso que o artista sente prazer ao criar, mesmo sofrendo. O filósofo sente prazer ao questionar, mesmo duvidando. O ser desperto sente prazer ao existir, mesmo sabendo que a vida é impermanente. Porque o prazer, então, não é mais um prêmio,
é uma consequência natural da presença. E é aqui que a grande inversão se completa. O deus dopamina, que antes nos dominava, é reintegrado ao panteão da alma. Ele não é mais o novo Deus, é apenas um dos muitos servos do verdadeiro sagrado, a consciência. O novo mundo não precisa destruir a dopamina, mas reconciliar-se com ela. Porque, no fundo, ela é apenas uma centelha, o reflexo químico do desejo mais profundo da existência, o desejo de sentir-se viva. E quando esse desejo é guiado pela consciência, o prazer se torna oração. A respiração, meditação. A vida, arte. Então, a pergunta que restava, se a dopamina é o novo Deus, o que resta da alma humana? Finalmente encontra a sua resposta. A alma é o espaço onde até os deuses se dissolvem. E quando você percebe isso, o ciclo termina. Não porque você venceu o vício, mas porque compreendeu que não há mais ninguém lutando. O adorador e o Deus eram um só o tempo todo. E a verdadeira liberdade nunca foi destruir o templo, mas reconhecer que o templo sempre esteve dentro de você. Você não é o servo da dopamina. Você é o ser que testemunha o seu fluxo, que pode escolher, que pode criar, que pode transcender. E talvez, ao fim de tudo, essa seja a revelação mais poderosa. A dopamina não é um novo Deus, é apenas o mensageiro que, exausto de te ver fugir, tenta te lembrar do caminho de volta ao divino, o caminho de volta a si mesmo.